bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast Psique to Chique. E hoje temos aqui um convidado muito especial. Na verdade, um convidado que, pra gente, assim, tem muito da nossa memória afetiva, porque ele foi nosso professor na escola. E aí a gente resolveu convidar ele para falar sobre educação. Então, Oscar, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, muito importante pra gente, muito obrigada por estar aqui, né? A gente está muito feliz e emocionada por receber você, a importância que você tem na nossa vida, na nossa formação. E a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória, antes da gente começar com a pergunta sobre educação. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Essa alegria afetiva é minha, né? Não tem como, né? A memória não nos levar a esse tempo ido, né? Eu não vou dizer quanto. Obrigada. Melhor não, a gente agradece. A memória não nos levar. E eu estou realmente muito feliz. Já fiquei feliz no dia do contato. Foi muito bom a viagem de retorno, Bárbara, que você fez eu experimentar, viu, Andréia? Como aquele filme De Volta ao Passado. Foi muito bom e o passado continua presente, né? Meu carinho por vocês parece que foi ontem. Parece, né? Parece que vocês foram embora para casa e estamos nos encontrando no The Day After. Bem, eu tive uma vida comum de professor, né? Clássica, né? Com aulas. Minha vida começou invertida. Eu primeiro fui professor universitário, para depois ser professor do ensino chamado hoje de médio. Minha experiência no ensino médio, no Colégio Pedro II, redundou numa carreira inteira e culminou com a oportunidade que eu tive de ser diretor de alguns campi. No tempo de vocês, estudantes, era unidade escolar. Exatamente. Né? E recentemente ganhou a denominação de campus, né? Ou campi. Como uma universidade, né? Como é uma assemelhando-se ao ensino superior, já que hoje ele também ministra o ensino superior, ele, Colégio Pedro II. E cheguei ao cargo máximo da instituição, o que talvez seja a maior glória que eu tenha tido na vida, depois do nascimento das minhas filhas e do meu neto. Mas, como diz aí o cancioneiro popular, né? Tudo passa. Né? E é bom passar sem que você tenha uma saudade exagerada, né? Ao ponto de você se incomodar com um fato que é o fato normal da vida, né? Passamos pelas experiências, tomara que a gente tire os melhores sentimentos possíveis. E quando são bons, eles não saem da memória, esses sentimentos ficam e fica até a sensação, né? Como se fosse ontem. Então, passei por tudo isso, muita coisa, e passei com a sensação de que cumpri meu objetivo. E agora estou buscando novos objetivos, apesar de não ser muito ganancioso nisso, porque eu sei que hoje em dia, né, as condições físicas não são as mesmas. Mas os objetivos seguem no campo da educação. Na verdade, talvez você pudesse dizer que meus objetivos sigam no campo social. Hoje me apetece muito as leituras sobre a dinâmica social e os seus entroncamentos, né? E neles está um deles, né? É a educação. Como poderia ser a saúde, como poderia ser o convívio urbano, como poderia ser a educação para o trânsito. Eu acho que me atrai muito hoje observar essa movimentação social, até porque faço parte dela, assim como vocês também. E a gente está num mês agora, Oscar, que o podcast está um pouco dedicado à questão da tecnologia. E a gente queria saber, assim, como é que você vê a tecnologia dentro da educação, fazendo parte da educação.
Bárbara. Isso é um desafio também? Acho que boa deixa, né? Isto é um desafio? Mas acho que antes desse desafio nós temos um outro desafio, né? Nós temos que formar o cidadão. Nós temos que dar a todos os estudantes o mínimo possível de condições igualitárias de aprendizagem. Não basta uma sala com computadores. Eu sei que vocês comungam dessa ideia. Se isso for a tecnologia da qual você fala. Não importa hoje a divulgação da IA, da inteligência artificial, se você não tiver o cidadão capaz de primeiro decodificar isso, entender isso e também trabalhar com isso, né? Por que eu estou dizendo que desafio foi uma palavra-chave que você colocou para mim? Porque eu acho que o desafio maior hoje nesse país é uma educação de maior qualidade cognitiva. O maior desafio desse país é que lá no município de São João da Minha Volta, no interior do país, torcendo para não existir esse município. Olha que deve existir. Tomara que não exista. Lá em São João da Minha Volta, no interior desse país, as crianças não caminham 3, 4, 5, 6 quilômetros a pé para ir para uma escola que não tem banheiro decente, que não tem uma sala de aula decente. Enfim, eu acho que o desafio da educação nacional hoje, ela carrega em si uma história, né? Um tanto quanto epistemológica, porque a primeira manifestação educacional nesse país foi a Escola de Belas Artes, que fora fundada para servir aos membros da coroa portuguesa. E é uma escola de ensino superior. Começou ao contrário, igual a minha vida acadêmica. Começou ao contrário, ela foi fundada para esse atendimento. Logo a seguir, começou a haver um sentimento de falta de instrução e criaram as escolas de instrução. Agora, até a nossa escola, que nós tanto amamos, o Colégio Pedro II, na sua ata de fundação, por Bernardo Pereira de Vasconcelos, consta o seguinte parágrafo. É uma escola pública para atender fulano, ciclano, etc., 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 menos os negrinhos. E o termo negrinho consta por escrito dessa ata. É claro, Andréia, Bárbara e quem nos ouve vai dizer, senhora, mas era a cultura social da época, né? Era uma sociedade escravagista. Sim, era. Mas eu quero mostrar como começa. Ela não começa como uma escola para que todos aprendam. Ela começa como uma escola para que todos se instruam dentro de um ofício. Ela começa com uma escola que não aceita os negros. Ela começa com uma escola que não aceita mulheres. História do Brasil. E passado 500 anos, né, um pouquinho mais, nós ainda herdamos algo disto. Discute-se até hoje se a lei das cotas é boa ou é ruim. A lei de cota, para mim, é resgate social desse país. E só tem um jeito de você ser feliz, sabe, Andréia? É que quem está ao seu lado não seja infeliz. Eu não admito que você se sinta feliz com pessoas infelizes ao seu redor. Então, se você nega a escola, se você nega este desenvolvimento biopsicossocial a algumas crianças, na verdade, você não está cumprindo o papel da escola. Quando Bárbara falou o desafio é esse, o desafio é maior do que esse. O desafio talvez seja tornar a escola acessível para todos, tornar a escola possível para todos, que todos tenham o mesmo patamar de informação, né? Como a sociedade fala, população, escola boa, escola ruim, que todas sejam boas, para que todos possam competir em igualdade de condição pelo mercado de trabalho. Porque não é assim.
ainda, vocês já ouviram a frase, a escola de pobre e escola de rico. Uhum. Né? Temos ainda as escolas de classe média baixa e escolas de classe média alta. Quem rege isso é o capital. Mas não tem porquê a escola de pobre, o termo não é meu, tá? A escola de pobre não ser uma escola boa como a sociedade requer. Porque ninguém, nem quem está me ouvindo, nem vocês duas, é capaz de dizer o que é uma escola boa. Vai fazer uma lista do que é uma escola boa? E qual é que é a escola ruim? O professor que está em uma e outra, Bárbara, se formou no mesmo local. O professor é o mesmo. O que é que falta para um, o que é que falta no outro? O que é que sobra em um, o que é que falta para o outro? Capacitação, qualificação, preparo, salários que permitam que ele se dedique a isso. Né? Então, o desafio da educação, fundamentalmente hoje no país, ainda não é a tecnologia educacional, ou a tecnologia simplesmente. Poderá ser, mas acho que a gente precisa ainda caminhar até o cidadão, o jovem, o homem, a mulher, se aproprie disso. Porque é preciso ter condições de interpretar um texto, é preciso ter condições de realizar operações matemáticas, mesmo simples. É preciso ter um raciocínio lógico e analítico para entender os fenômenos naturais que estão contidos nos programas de Química, Física e Biologia. Isso tudo não se adquire mecanicamente. Isso tudo se adquire desenvolvendo essa criança aos 3 anos de idade. O maior ganho que a educação desse país pode ter, investindo em creches. Esse é o maior ganho. E aí, que me perdoe, Bárbara, querida, que me perdoe, Andréia, muito mais importante do que aplicar a tecnologia educacional hoje, nesse momento, na realidade desse país, é investir em creche, para que todas as crianças tenham acesso ao desenvolvimento psicológico e social aos 3 anos. Antes da cota, eu acho que, assim como você acha que tem um passo atrás, assim, para que a tecnologia seja de fato implementada nas escolas, eu acho que para a cota também é assim, sabe? Porque eu entendo que a cota, antes de você precisar definir cotas, a gente precisa formar as pessoas para que elas não precisem dessa cota lá na frente, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão. Eu concordo, só que aí perpassa por situações alheias à escola. Isso perpassa por uma melhor distribuição de renda. Né? Por que a família não consegue manter as crianças na escola? Né? Onde mora essa família? Uhum. Será que é igual uma mocinha, um mocinho que tem um quarto de estudos com ar-condicionado ou ventilador, né, para ela sentar-se e estudar, quando comparado com essa outra mocinha ou mocinho que mora num local com conflito violento, um local que o quarto é o mesmo para várias crianças, né, sem nenhum conforto. Será que as condições são iguais? Não, não são. O fato de você ter o conforto de fazer 3 refeições por dia, 4 refeições por dia, é um diferencial muito grande. Inclusive, esse teor proteico assimilado ou não assimilado pelo indivíduo confere diferenciação na capacidade do aprendizado. Por isso, Bárbara, você está certa. É claro que sim. Ora, que beleza, o melhor dos mundos, né? Seria o mundo ideal. Não tem que ter cota, porque todos estão em condições de ingressar em escolas que causem o desenvolvimento do jovem. Mas a gente não tem essa realidade. Também não quero ser injusto. Estamos falando de Brasil, um país com dimensões continentais, com uma população de, vou chutar, 230 milhões de brasileiros. É diferente quando você compara, por exemplo, tem um país europeu com uma escolaridade muito legal, Portugal. Acho que todo mundo sabe, Portugal talvez caiba dentro do estado de Sergipe.
continental cabe toda dentro de Sergipe, né? O modelo de ensino na Finlândia, por exemplo, é fantástico, né? Assim, não tem essa coisa que a gente... Mas você está falando tudo de uma população pequena em relação à nossa. Ah, sim. Mais antiga, não essa geração, mas a população né, se estabeleceu há mais de 500 anos, né, como a nossa só tem 500, e passou um século como colônia. Né? Eu penso que eu não posso ser injusto. Né? O SUS brasileiro é uma beleza. Só que é uma beleza acessada por milhões de pessoas. O equivalente ao SUS em Portugal também é uma beleza, mas é acessado por muito menos pessoas. A sensação que se tem, puxa, como é bom Portugal, funciona tão bem. Aqui é muito melhor, mas acontece que são muitas pessoas acessando. Né? E também a distribuição de renda está incluída aí. Né? Nem todo mundo tem condições de pagar nenhuma consulta sequer. Então, impacta o atendimento. Né? Fazer exame impacta o atendimento. Né? E você está totalmente certa, mas a resolução desses problemas se resolve através de uma maior ou melhor distribuição de renda. Hoje, acho que eu vou falar alguma coisa que vocês conhecem, acho que quem nos ouve também, chama-se coeficiente de Gini. É uma medida estatística que mede concentração de renda nos países. Né? A concentração de renda nesse país, medida por esse coeficiente, que é aceito mundialmente, OCDE divulga sempre o resultado, a pesquisa, a análise. A nossa concentração de renda é muito grande. Né? Grande parte da renda nesse país se encontra na mão de um pequeno percentual. Né? Enquanto um imenso percentual não tem essa distribuição, diria eu, mais equânime. É isso, eu não acho melhor eu dar uma paradinha para ouvir a Bárbara, porque daqui a pouco eu vou falar da escalação da seleção brasileira. Então, o que a gente percebe, assim, é que o jovem, né, hoje em dia, por conta desse excesso de informação e da própria tecnologia, né, tem estado um pouco desmotivado para esse ensino tradicional, né? Para esse ensino. E como a gente capta esse jovem de novo para a escola? Pergunta ótima. Eu talvez não tenha a resposta, que a resposta esteja exatamente dentro do momento atual que vivemos. Talvez a solução não seja como captar de volta, e sim como aliar tudo isso. Eu sinto não ter uma resposta direta e com extrema certeza. Bárbara, tem que fazer assim, assim, assim. Não tem. Mas devo dizer a você que o desinteresse por esta aula, vou chamar de formal, tradicional, não sei, como você quiser, ela é consequência, não é causal. Não existe um ato causal naquele momento. Ele é consequencial. Como é que esse jovem chega a esse desinteresse? Vamos olhar para trás? Aí, se você chamar de tecnologia a técnica educacional, novas técnicas de transmissão de saber, eu vou acatar com muita alegria. Eu não estou aqui negando a tecnologia educacional, por favor. Eu não posso ser um pária nessa idade, né? Não é isso. O que eu nego é que ela seja a solução para problemas que não estão nela. E nem sei dizer a você se tem investimento para todos terem acesso a isso. Quantas escolas possuem laboratório de informática? Todas? Não. O laboratório de informática é caríssimo, porque tem que ter manutenção. Não é só lá sentar, pilotar e ir embora.
né? Tem que adquirir software, não é mais, não se pirateia, não se pirateia mais, não façam isso. É crime. Nem toda escola tem. E qual o objetivo? Porque aí vai cair bem no centro da sua pergunta. Que tecnologia é essa que a gente vai usar? A de consulta da grande rede? Qual o sinônimo da palavra tal? Você vai, digita e te dão. Hoje, tem software que faz uma redação para você. Sabe o que isso acarreta? Daqui a pouquinho você não consegue escrever. Sim, isso é verdade. Esse WhatsApp que nós usamos, grande parte da população manda áudio. É prático? É magnificamente prático. Mas você não escreve mais. Nem digita mais. Não escreve mais, nem digita mais. E surgiu um vocabulário que está começando a ser incorporado. Sim. E esses chats GPTs aí da vida, eles fazem com que as pessoas não pensem mais, porque elas simplesmente colocam uma palavra e deixam que... Pois é, isso seria útil? Seria. Conversando antes da nosso encontro aqui, André, eu te falei, existem programas na sua área de atuação extremamente úteis, mas precisa ser usado por quem esteja sabendo o que significa aquela planta, aquele desenho que lhe foi fornecido pelo AutoCAD e seus derivados, não sei, coisas assim. AutoCAD é um dos softwares que se utiliza na arquitetura hoje em dia. É preciso ter noção. Qual é o vento predominante? Aqui, ali, acolá? Onde o sol se põe? Onde ele nasce. É preciso ter uma série de situações que não é o sistema que vai fazer. É preciso que você use a tecnologia educacional para crianças que saibam decodificar um texto, leiam e entendam. É preciso que use com quem sabe fazer e deixar claro que o seu convidado não nega a tecnologia educacional. O seu convidado duvida que ela resolva os problemas educacionais nesse momento. É preciso que esses alunos jovens se aproximem da tecnologia educacional pela cognição, pelo conhecimento, pelo saber. É preciso, e muito preciso, que esses alunos, esses estudantes, essas alunas, leiam um texto e entendam o que estão lendo. É preciso que tenham noção de medida de espaço, é preciso que haja noção científica. É muito importante. Eu nem acho importante saber os elementos da tabela periódica. Vocês lembram ainda? Eu também não lembro de todos mais. Inclusive, eu me pergunto se o ensino... aproximação. Eu me pergunto se o ensino de hoje, porque eu não tenho filho, né? Então não sei. Mas se o ensino hoje ainda é aquele de decorar a tabela, ainda é assim? Você não precisa tê-los, né, para entender isso. Não é bem isso, mas perpassa também por isso, né? Deixa eu sair dessa coisa. Não importa se é ou se não é. Só que para a vida cotidiana, e vocês que me permitam, olha, quem nos ouça, acredite, vocês foram duas excelentes estudantes. E sabem que foram. Mas eu duvido, que vocês consigam resolver hoje uma prova de 8º, 9º ano de matemática. Eu duvido que consigam. E faziam aquilo de pé atrás. Por quê? Matemática nem sempre. Porque não faz parte da vida de vocês mais. E vocês não usam para a vida totalmente. Usa, sim, a ideia científica que ficou. Usa o desenvolvimento mental que aquilo realizou à época. Exatamente. Os adolescentes de hoje não têm essa ideia. Fala assim, eu vou usar isso para quê? A minha filha pergunta, mas para que eu vou usar isso? Eu falei, você vai desenvolver o seu cérebro, você vai se estimular e esse conhecimento vai servir para você, não diretamente. Exatamente. Quando você fala em tecnologia para o seu amigo aqui, Bárbara, eu linko com tecnologia educacional, né? E aí eu acabo com o seu podcast, porque eu sei que você me chamou aqui para falar de outra tecnologia,
mas eu não sei falar da outra, né? Então, por exemplo, se toda criança soubesse por que um ovo cozido fica cozido na água quente, o que acontece ali para cozer? 2 temas da química estariam desenvolvidos ali, né? Se você souber por que tem uma medida chamada de pés, e chamar a atenção para as crianças, né? Que essa medida é realmente relativa a um pé, mas do cara que lá na época deu o pé para fazer o padrão. Você começa a desenvolver a notação científica, você começa a desenvolver o raciocínio lógico, o raciocínio analítico. Sabe? Se você partir do fenômeno para a explicação, me parece que você cumpre isso que você me perguntou, de aproximar mais. Porque eu acho que isso é a vida da pessoa, é o cotidiano desse menino, dessa menina, minha opinião. Quando eu perguntei, vocês sabem a tabela toda? Vocês sabiam, porque era obrigado a saber, sabem ainda, mas muita gente não sabe. Então parece que não é tão importante assim. Você sabe? Você sabe. Tem elementos transurânicos que eu não lembro mais, né? Não sei. Só para contextualizar, o Oscar é formado em Química, né? Então, só para contextualizar. Na verdade, o Oscar é doutor em Química Analítica, sou mestre em Química Inorgânica, mas eu não. E também nunca julguei tão importante, porque está impresso, né? As provas também trazem impresso. Isso. Nem todas, né? Alguns vestibulares sim, outras não trazem. Mas não é o mais importante. Talvez o mais importante seja conhecer por que um elemento é mais duro do que o outro. Por que é mais pesado e o outro é mais leve. Isso talvez seja mais importante. E isso acontece no teu dia a dia. Quem mais é abundante no ar atmosférico? A resposta primeira do mais leigo é o oxigênio. E não é. O oxigênio é comburente. Imagina, se tem muito oxigênio, tem incêndios a todo momento. Também não é o hidrogênio, porque se fosse, estava explodindo. Não, é o nitrogênio, que é um gás inerte. Olha que legal. Então, ao invés de você ter aquela coisa, maçantes... E está acontecendo isso hoje. No Colégio Pedro II, que é a única coisa próxima que eu tenho, os docentes têm uma formação voltada para isso. Mas quantos professores praticam assim? Também não sei dizer. Então, acho que essa tecnologia, essa maneira de fazer assimilar, talvez seja o caminho para aproximar. Talvez seja o caminho para você começar a ter desenvolvimento mental. Porque o que eu noto, no Enem, 16 ou 19 jovens tiraram 10 na redação. Um universo muito grande, uma amostragem muito grande de pessoas desse país que fizeram a redação. Só 16 ou 19 tiraram nota 1000, né? Não é 10, 1000. Muita gente tirando 0 em redação, olha. Muita gente tirando nota pequena em redação. Por quê? Escrevemos pouco. E as escolas que adotam apostilas? Já estou entrando numa série particular, né, gente? Mas tem apostila. Que o professor segue, o aluno segue a apostila. Não se escreve, anota-se na apostila. Sim, hoje em dia acho que devem tirar foto, né, do quadro. Imagina. Já era quase isso no seu tempo, porque não tinha o instrumental. Depois que surgiu o instrumental, o telefone celular, isso passou a ser uma dinâmica, inclusive no ensino superior. Mas lá está perdoado. Agora, na preparação, na formação básica, creio que não. Hoje foi proibido há pouco tempo, tem um mês, o uso do celular. Me pareceu uma ótima medida. Me pareceu. Até porque não era usado só para copiar o quadro através de uma fotografia.
Também, na hora lá, a pessoa estava teclando e vendo outras coisas que não o momento da aula. Então, ficou adulterado o uso da tecnologia, né? Há uma adulteração, uma inversão. Passou a ser a obtenção de um caminho mais fácil para se conseguir uma resposta, quando não é isso que dá a formação. Não é isso que um cidadão, uma cidadã vai procurar num terapeuta, vai procurar num escritório de arquitetura, vai procurar num professor, vai procurar num médico. O que se procura é muito mais do que isso, né? Esse é o requerimento. Ele próprio que requer não tem, mas ele requer isto. Se o profissional também não chegar formado com esse requisito, aí a coisa fica muito perigosa. Ou mais restrita a um mundo muito menor de pessoas capazes de exercerem estas funções. E mais aumenta o abismo entre aqueles que têm o que se chama de subemprego, tá? E aqueles que têm formação e ocupam os melhores empregos. Isso tem a ver com o quê? Com a escolaridade, que tem a ver com o quê? Com a distribuição de renda. Olha o círculo vicioso se formando. Muito há o que se fazer, só não tem, Bárbara, solução disto se resolver a educação. Tá? Uma educação mais eficiente. Não se resolve com o uso da tecnologia educacional, de um instrumental, de um software, não. Ele é importantíssimo, desde que você tenha condições de entender o software, entender o que está sendo colocado. Senão eu volto. Vai ser a mesma coisa de apertar um smartphone desse e buscar, de uma maneira rápida, pasteurizada, a resposta de alguma coisa. Mas e você terá. A gente queria que você falasse. A gente só não combinou, mas... Eu acho que ela está falando isso porque ela deve ter pensado assim, puxa, ele para falar de tecnologia, ele veio me falar dessas outras situações. Não, era isso que a gente queria que você falasse, porque a gente sabia que não ia ser um tema só para você... você ia fazer esse resgate da educação, do que a gente precisa, e a tecnologia não vai entrar nesse lugar substituindo o básico que a gente ainda não tem, né? Não, e agora, falando assim, sério, apesar de a tecnologia que a gente tem hoje ao nosso alcance, a gente não tenha tido lá no passado, quando a gente era aluna do colégio, eu acho, Oscar, que você... Eu acho não, você era um cara, como educador ali, à frente daquele tempo ali. A gente, apesar de estudar numa escola muito tradicional, muito mesmo, Pedro II era uma escola muito tradicional, a gente, você fez mudanças ali no terceiro ano ali, que a gente até então não tinha. A gente ia até o terceiro ano vivendo aquele modelo tradicional de ensino. Olha como são as coisas entre pessoas, entre gente. Entre nós, três, tem muita empatia. Ou simpatia. Não sei. Ou vidas passadas. Ou nem tão passadas assim. Ou não vividas. Ou vividas, não sei. Né? Não sou eu quem vai fazer esse tipo de análise. Talvez seja isso. Esse teu registro seja afetivo. Por quê? Ninguém, mesmo que queira muito, consegue fazer a mínima transformação, mesmo que seja num processo educativo de uma determinada escola, de uma determinada série, se não tiver as pessoas ao lado. A equipe era muito... Os professores, em geral, do Colégio Pedro II são realmente bastante qualificados. Eram e o são ainda. Já iniciava naquela época a noção de que o importante na aula de português era compreender o texto, ler e entender. Isso era o nodal. Não era descobrir o sujeito ou predicado contido naquela oração. O objeto maior já era a decodificação do texto.
O que é que você entendeu? E no meio disso tudo, podiam surgir os sujeitos, os predicados, os advérbios, eu não sei quem mais. Essa gente toda podia surgir depois. E isso foi... vou ter que falar quando foi. Não, por favor. Vou ter que falar. Fala só o Vou ter que início. falar. Isso foi há quase 35 anos, estamos em 25. Isso foi 34 anos passados. Eu estava no berçário. Olha que situação moderna para a época. Sim. Sim. Em matemática, vocês não lembram, mas eu lembro. O programa de vocês, porque vocês permitiam que isso acontecesse, chegava em funções trigonométricas. Sensacional. Chegava na primeira derivada. Será que chega hoje? Não, mas olha só, ele chegava no Pedro II, nas outras escolas isso? ele não sei. chegava. Não, eu isso eu só tenho sei certeza. Isso há 34 anos. Era bom? Ótimo. Era muito bom. E continua muito bom. Olha que legal. E se todas as escolas fossem assim? Assim como com professores bem remunerados, nem tanto, mas razoavelmente remunerados, com tempo para se qualificar, com tempo para se preparar, sem ter que ter 2, 3, 4, 5 empregos simultâneos. Verdade. Então a fórmula parece simples, mas, voltando ao início do bate-papo, como você falou, né? O que é preciso para ter isto? É preciso ter investimento. Escola pública, o investimento que ela tem é um investimento do Estado. Né? Então, essa coisa toda precisa ser bem compreendida para que não haja correntes em contrário ao estímulo ao desenvolvimento da escola pública. Porque é a escola pública que matricula o maior número de brasileiros e brasileiras. E não é o Pedro II. Pedro II é uma poeirinha no universo educacional. E olhando só para o estado do Rio de Janeiro, a maior rede, de longe, é a rede estadual e a municipal. Sim, com certeza. E o atendimento? Não vou entrar no mérito. É o melhor possível. Mas ali está a massa. Tem que ter olhos para ali. Bem, eu acho que a gente pode fazer 3, 4 encontros desses, né, Bárbara? Essa foi só a parte 1. Parte 1. Mas eu fico feliz de ver vocês preparados para perguntar. Ver como é que é bom? A boa educação. Vocês são preparadas para perguntar. E não dá para estudar isso de ontem para hoje e fazer a pergunta nem debater com alguém. Eu fico feliz com a tua parte afetiva, sabe, Andréia? Mas não era eu, era também eu. Havia um grupo muito, muito dedicado para que tudo isso pudesse acontecer. E, mais uma vez, é comportamental, né? Porque o profissional, quando acredita no que está fazendo, quando ele tem o feedback, o retorno desse grupo de estudantes, essa coisa fica mais simples. Aí fica o meu recado sobre tecnologia educacional, que primeiro a gente precisa fortalecer essa base dessa juventude lá aos 3 anos, com a creche. Será que pensar um minuto no que é para uma mãe arrimo de família, mãe de mais de um filho, agora pensa em 2, 3, talvez mais, ela tendo que sair para trabalhar? O que se faz com essa criança? Não dá para guardar no armário nem na estante, né? Não dá para tirar a pilha. Olha só. Tirar a pilha é ótimo. Olha só. Olha só. Olha que importância tem a rede de apoio da sociedade caracterizada pelo atendimento em creches.
E a educação infantil? Quantos ainda, estudantes, pularam a educação infantil? No meu tempo? Bote tempo nisso. Chamava-se maternal, jardim de infância, seja lá o nome que tenha. Jardim de infância é muito bonitinho. Não é do CA? Agora o CA está inserido dentro do ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental. É o primeiro ano, está inserido. Então, essa prática benéfica para o desenvolvimento, nós estamos aqui falando de desenvolvimento de pessoas, né? É a maior tecnologia que a gente pode discutir, esse desenvolvimento mental das pessoas, ou até a sua adaptação ao meio. Tem pessoas que não têm condições de desenvolver até aqui? Tem, mas certamente tem como desenvolver até aqui. É a tal da inserção ou inclusão que você me falava aqui antes, né? Então, quanta coisa, Andréia. Não dá num podcast só. É melhor vocês me convidarem para o outro. Está se convidando já, né? Vamos falar só de inclusão. Não tem jeton, tá? É afetivo. Então, o que ocorre, Andréia? Ocorre que a minha tecnologia, que não foi o motivo pelo qual vocês me chamaram aqui, é aquela que você consegue matricular as crianças em creche, na educação infantil, emendar com os anos iniciais do fundamental, emendar com os anos finais, e ter um ensino médio que até hoje não está bem resolvido. O ensino médio é um cara que devia sentar no sofá, no divã do psicanalista. O ensino médio não sabe a identidade dele, o ensino médio não sabe o que está fazendo ali. E a gente podia até fazer um livro, hein? O ensino médio no divã. Ele é uma, né? Ele parece uma antessala para o curso superior ou para nada. Salvo os institutos federais. Uma iniciativa pioneira do nosso país, né? Que são os institutos federais. Para quem não conhece o termo, as antigas escolas técnicas. Acho que fica mais dentro. É isso. Eu quero fazer antes da gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta polêmica. Adoro. Sou América ainda, é isso? Torço pelo América ainda. É essa a pergunta? Não. Nossa, eu nem lembrava disso. Essa eu também não lembrava, não. Torce pelo América. Torce fervorosamente, e vou ao jogo. Mas eles jogam, hein? Ai, que horror. Tá vendo? Eu também nem sabia que eles jogavam. Então, a minha pergunta polêmica é, você não acha que a escola moderna hoje, a escola moderna não, né? Eu diria contemporânea até. Você não acha que ela flexibilizou demais, assim, no ensino, na educação? E que isso... Eu falo isso porque essa semana eu li uma matéria sobre uma escola de elite em São Paulo que suspendeu 34 alunos porque eles faziam um grupo de WhatsApp para fazer bullying, trote e essas coisas. E, assim, eu vejo... Isso é um horror. Pois é. Isso, voltamos à situação inicial, né? Isso é comportamento. A escola não tem nada a ver com o fato de você estar motivado para fazer grupos para violência, para ridicularizar as pessoas. É muito mais a família responsável por isto. Se você mora num lar violento, por melhor que seja o seu estado de espírito, você absorve violência, você assimila a violência. Se você convive... Me presta teu telefone. Se você convive 15 horas com isso, livremente, tendo acesso a qualquer conteúdo, e o qualquer que eu vou usar agora não é depreciativo nem ofensivo, onde qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa, sem que você saiba a capacidade desta pessoa de escrever esta coisa, esta pessoa assimila
esse tipo de comportamento. Por exemplo, Andréia, quando torcidas vão brigar, olha que coisa pavorosa eu estou dizendo. Torcidas de time de futebol se reúnem para brigar. Olha que perda de motivo. Olha que distorção. O objetivo é ver jogo de futebol. E eles marcam encontros para brigarem na rua. E você acha que isso é problema da escola? A escola pode combater isto? A escola pode combater isso. Mas quanto tempo esse garoto passa na escola? Quanto tempo ele passa na vida de relação? O que é responsabilidade da escola, o que é responsabilidade da família, né? Sim. E o que é responsabilidade da sociedade? Nunca diga que eu falei em censura do meio de comunicação da mídia. Não. Mas diga que eu falo que é preciso ter controle da responsabilidade de quem escreve na grande rede. É preciso que esse controle chegue para responsabilizar quem convoca por uma briga de torcidas, por exemplo, onde tem mortes, via de regra, ao final desse evento convocado pela internet. Fora as fórmulas de remédio, sabia que tem fórmulas de remédio? Tem oferecimento de profissionais, tem quem faz aplicação disso ou daquilo no rosto, não sei aonde. Tem receita para isso, misture isso com aquilo, tome que você vai dormir melhor. É esse tipo de controle que você, por favor, não entenda, porque eu sou peremptoriamente contra qualquer censura, sabe? Não procedo assim com minhas filhas, nunca procedi. Na minha casa, que eu quero dizer, não quero proceder fora nunca, não desejo isso. Isso não é censura, não, isso é controle com um objetivo, responsabilizar quem faz. Porque quem faz causa dano. Então, eu só discordo de você, porque eu acho que não é a escola quem tem que cuidar. Ela tem que auxiliar na educação para que você saiba o que vai ler. Mas a leitura disso é um ato indiscriminado. Mas eu acho que... É aleatório, é randômico, né? Tu abre, que troço legal, vou abrir para ler. Mas um passo positivo que foi dado foi proibir o celular dentro da escola. Eu acho que isso daí O que é coercitivo. Foi positivo, foi bom, dentro da situação que tínhamos. Mas é coercitivo. Qual seria a boa notícia? Os alunos não levam o celular para a escola porque assim decidiram que não é lugar de abrir o celular. Não seria o ideal? A gente não vive na idealidade. Se a gente vivesse na idealidade, quantas coisas já teriam acontecido na vida da gente que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? Bom, é isso, né? Mais 3 podcasts? Topa? Mais 3 podcasts? 4, né? Mas 4. Isso foi só a parte 1, hein? Voltaremos no próximo. Eu não brinquei, né? Eu falei para você seriamente. Eu sei que o primeiro objetivo de vocês era levar para o público a opinião sobre a utilização da tecnologia, vamos dizer assim, de um modo ciberneticamente colocado, né, na educação. E eu também não menti, nem brinquei, eu fui sincero. Eu não sei nem falar sobre isso, porque eu desacredito disto. Eu não acredito nisto, nesse momento. Tem tanta coisa anterior para ser reparada, para que se chegue no momento de todos e todas utilizarem a tecnologia educacional. E aí é o ideal, a idealidade, né? Que eu não me sinto à vontade de discutir esse tipo de emprego nesse momento, na educação básica. Claro, o uso do microcomputador em determinados eventos pedagógicos, sim, claro, auxilia. Mas não é a solução.
é acessório. É acessório, ainda. Então, fora o fato que eu não perguntei, vocês têm certeza que toda escola pode ter, nessa escola nacionalmente falando, ou até no nosso estado, pode ter um laboratório de informática acessível para todos e todas utilizarem? Vocês não têm essa certeza. Temos profissionais contratados na rede para esse tipo de trabalho? Não, não temos. Nós não temos nem cuidadores de crianças. Se fala tanto que essa escola é inclusiva, essa escola é inclusiva, essa escola é inclusiva, e você não tem os mediadores. Os mediadores de ensino para quem não vai chegar até aqui, mas vai chegar até aqui, se for trabalhado, ajudado, colaborado e auxiliado para que ele dê o passo adiante. Ele precisa dar esse passo adiante. Não tem inclusão sem esse tipo de colaboração a quem deve ser incluído. E são muitas crianças. Não tem graça nenhuma você dizer que a tua escola faz inclusão, matricular quem precisa do apoio ou da colaboração de outros profissionais e você não ter os profissionais. Não tem graça nenhuma pegar eles todos e botar numa sala, porque não são as mesmas necessidades. Tanto que existe um termo que ainda é utilizado, chamado necessidade específica. Não dá para botar todo mundo no rolo só e dizer, todo mundo vai... Não, não é assim. Mas tem que ter investimento, tá, Andréia? Então, falar sobre tecnologia educacional no cenário que nós temos, eu acho um tanto quanto cínico. E também chamaram o cara errado, porque eu não sei falar nada sobre isso. Não, a gente chamou a pessoa certa. Eu só sei nesse momento, dizer que eu não a nego, né? Mas não creio que nesse momento ela resolva coisíssima alguma. Mas sei de coisas que resolvem. Ótimo. Ou poderá resolver. Então é isso, né? Muito obrigada. Não agradeça. Talvez um dia você entenda o que é ser lembrado ou lembrada. É um sentimento muito precioso. Talvez um dia você entenda quando uma moça... Não tem jeito, a Andréia vai ser sempre uma mocinha para mim. Eu fui criada pela inteligência artificial, né? Não muda o rosto também. Se dirige para você ou para mim e fala dessa parte afetiva, né? É muito importante, é uma coisa até delicada, que eu consiga lembrar que você sorria quando era jovenzinha e apareciam duas covinhas. Olha que coisa. Eu guardei na memória que ela, ao sorrir, ela produzia não uma só, duas covinhas aqui no rosto. Isso tudo é muito importante. Em determinado momento da vida da gente, isso é muito... Acho que em todos, mas tem momentos que isso é mais forte, é mais significativo, é mais importante. Na verdade, todo mundo, sem exceção, quer ser querido. É verdade, isso. Até os bichinhos, né? Você que tem cachorrinho, né? Uhum. Até os bichinhos. Então, eu é que agradeço. Quem agradece a vocês, ou ao podcast, que foi quem me deu o presente também, a minha xícara. Deixa eu mostrar a xícara que eu ganhei. É branca ou preta? É branca, igual ganhei uma branca, você ganhei assim. Abriu. Bonita, né? Sejam convidados, venham aqui e ganhem a xícara, a caneca do podcast. Eu é que agradeço muito, André, a você. Agradeço muito a você, muito voltar a viver na minha memória. Oh, que beleza. Hoje foi um dia para... Foi um dia especial. Tabuada, né? Obrigada. Tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Mara. Obrigada, Oscar. Então, vamos encerrar. Tchau, tchau. Beijo.